Olá a todos e todas, sou Vilma Loreto, do Departamento de Genética da UFPE, e vocês estão ouvindo e nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube em mais um episódio do podcast Transcrição. No episódio de hoje, damos continuidade à nossa série da internacionalização do nosso projeto, e aí estamos recebendo aqui a professora Ana Maria Benrico Zepon, do nosso Departamento de Genética também. Oi, Ana, seja Tudo bem-vinda bom, aqui. Vilma? Obrigada. Convidada a doutora Fernanda de Carvalho Niebel. Oi, Fernanda, de onde é que você está falando? Oi, estou falando aqui de Toulouse, na França. Seja bem-vinda, Fernanda. Bom, então vamos começar do princípio, né, para situar um pouco. A doutora Fernanda já está há muito tempo aqui lá em Toulouse, né, no exterior, e aí eu queria que você falasse um pouquinho de como foi a sua formação acadêmica, que ainda foi aqui no Brasil, né, antes de você ir totalmente para o exterior. Sim, eu fiz universidade no Rio de Janeiro, então eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu cursei biologia, então tenho um diploma de bióloga, especialidade em genética. E quando quando eu tive meu diploma, eu comecei um master, um mestrado, desculpa, mas meu português não é tão bom, tive uma bolsa na época, eu comecei um estágio no Rio, com um belga que estava trabalhando lá na época, e graças a essa pessoa eu tive um contato na Bélgica e consegui obter uma bolsa de estudo do governo belga, para fazer 2 anos de especialidade no laboratório de Marc Van Montagu, em Ghent. E fiquei lá 2 anos, mas como era um laboratório internacional muito grande, uma dinâmica muito interessante, eu tentei ter uma bolsa depois para ficar e fazer doutorado, que eu consegui. E fiquei lá 4 anos a mais, então no total fiquei 6 anos na Bélgica. Defendi meu doutorado e depois, como brasileira, mesmo como brasileira, quando você mora na Europa um certo tempo, você pode obter bolsas pós-doc da Comunidade Europeia. Então, eu consegui obter 2 bolsas da Comunidade Europeia, e aí eu fui para Toulouse, onde eu fiz 3 anos, mais ou menos, de pós-doc, e a etapa seguinte foi que eu passei um concurso e virei... gente, eu não consigo falar. Vai ter que cortar tudo, viu, Vilma? Eu passei um concurso e me tornei pesquisadora. Na França, tem diferentes opções para fazer pesquisa. Ou você pode trabalhar na universidade, nesse caso, tem que passar um concurso para ser professor assistente e depois professor. Ou você tem 2 organismos de pesquisa. O CNRS, que é um instituto de pesquisa que é mais pesquisa fundamental, ou você tem o INRA, que é um centro de pesquisa mais agronômico, então uma pesquisa mais aplicada. Então, eu passei o concurso do CNRS, como eu tenho uma formação bastante fundamental, minha carreira toda é focalizada no estudo de regulação de expressão de genes, e nesse contexto eu trabalhei no estudo de interações planta com patógenos, ou no contexto de interações plantas e bactérias simbióticas, então interações benéficas para a planta. Certo, bem interessante, Fernanda. E assim, voltando um pouquinho atrás, como é que você partiu esse seu interesse pela área da genética? Foi assim, ao cursar disciplinas? Foi já de cara? Como é que foi esse comecinho aí pela área da genética? Não, sinceramente, quando eu estava no Rio, eu fiz alguns estágios, mais na área de pesquisa animal, então eu fiz um estágio de 6 meses de iniciação científica com pesquisa com tripanosoma, mas eu sempre tive mais interesse com essa área de regulação gênica,
é uma coisa que eu achava apaixonante na época, e o que me deu essa vontade de ir trabalhar com planta, que não era meu objetivo inicialmente, teve um curso internacional no Rio, e teve alguns cursos em inglês com pesquisadores que vieram da Europa, da Inglaterra precisamente, que deram um curso. E nesse curso eu descobri um universo que eu não conhecia, e foi nesse momento que eu quis ir trabalhar com plantas, e querer sair do Brasil, na verdade, era mais, não tinha nenhum objetivo de não voltar para o Brasil, mas eu queria ter uma experiência fora do Brasil, mas para ver se eu tinha um nível suficiente para fazer pesquisa em outro lugar. Foi mais para descobrir qual era a diferença entre o Brasil e outros laboratórios no mundo. Bem interessante. Eu acho que hoje você já tem essa resposta. Daqui a pouco a gente quer saber um pouco até o que você acha dessa, como é que é fazer pesquisa no exterior, até comparado um pouco da experiência que você viu, né, dos seus orientadores aqui no Brasil, ou que você deve ter também contato, né, com algumas pessoas aqui do Brasil. Então, focando aí em Toulouse, como é assim? Você trabalha com um instituto, né, que é um similar ao que a gente tem aqui, como se fosse a nossa Embrapa, ou até precisamente na nossa região, a gente tem um Instituto de Pesquisa Agronômica do estado de Pernambuco, de onde faz parte a nossa universidade. Então, assim, que tipo de projetos você vem desenvolvendo e o que é que você realmente pode nos falar a respeito deles? Olha, o instituto onde eu trabalho, na verdade, é um instituto misto, que é como a Embrapa, o INRA, eu posso fazer essa comparação, com o CNRS. Então, os grupos que estão nesse instituto vão trabalhar com a visão mais aplicação, e outros vão ter mais uma visão mais mecanismos, pesquisa bem fundamental. Então, e esses dois tipos de visões coabitam nesse instituto. Meu grupo, particularmente, a gente se interessa no estudo dessas interações benéficas entre plantas leguminosas e bactérias do solo, Rhizobium. E essas interações têm um interesse agronômico ou ecológico importante, porque são interações que vão permitir à planta a aquisição de nitrógeno, que, fora isso, você tem que fornecer esse elemento por... Usando fertilizantes, né? Obrigada, o nome que não veio. Usando fertilizantes. Então, a vantagem desse tipo de interação é que a planta fica autônoma na produção do seu próprio nitrógeno, que é importante para toda a vida na Terra. Então, inclusive, isso é chamado de adubação verde, né? Exato. Isso é muito importante, né? É meio que a situação ideal no futuro, né? Exato. Então, existem hoje em dia muitas pesquisas no mundo inteiro que se interessam a essa interação, não somente pelo um ponto de vista aplicado, como você acabou de dizer, mas também porque nesse sistema a planta e a bactéria vão estabelecer uma relação íntima, e nessa relação íntima o que vai acontecer no fim é a formação do novo órgão, que é um nódulo, que vai ser formado na raiz da planta. E esse processo de desenvolvimento vai ser formado pela interação íntima. Primeiro, um diálogo molecular entre a planta e a bactéria, e que vai depois permitir o desenvolvimento desse órgão novo que vai fixar o nitrógeno para a planta. Então, de um ponto de vista biologia de desenvolvimento, é também um sistema muito interessante para entender como é que uma planta vai se reprogramar ou vai de um tecido, a planta é completamente diferenciada, ela vai se diferenciar para mudar o seu programa de desenvolvimento para construir esse novo órgão. Inclusive, aqui no Brasil, no momento, né, nós tivemos uma carestia significativa dos
produtos vegetais por conta da guerra na Rússia, que porque parte dos fertilizantes vem dessa região, né, de origem mineral, e algumas coisas chegaram a dobrar de tamanho, né? Nossa. Então há uma busca até pelos próprios produtores que antes eles confortavelmente preferiam comprar esses fertilizantes, né, inorgânicos. Eles estão buscando outras soluções, inclusive alternância, né, rotação de culturas, porque, como a Fernanda falou, as leguminosas, nesse caso, elas têm um papel significativo, né? Então, se você na entre-safra, né, colocar, né, como é feito na Europa, né, por exemplo, com o Medicago, né, que é uma Lotus também, né, muito usado, né. Aqui no Brasil tem um projeto nosso com feijão calpi, que é um fixador muito, né, Vigna unguiculata, muito eficiente. Até no Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina, Paraná, que não é tradição plantar esse feijão, alguns locais já estão implementando por conta desses benefícios, né? É super interessante. Deixa eu aproveitar um pouquinho e destrinchar, acho que 2 pontos da fala de vocês que eu acho que vale a pena a gente entender. Esse movimento da agricultura verde, ele está ganhando muito espaço, e aí eu queria entender, assim, realmente, no instituto que você está desenvolvendo as pesquisas, já há uma visão mais focada nisso, ou ainda os métodos anteriores ainda são os mais utilizados, e isso está sendo aplicado, né? Porque a gente vai ter depois a aplicação final em ponta, que é a produção disso nos locais de plantio, onde você vai ter toda a produção. Olha, existem 2 níveis. Vamos dizer que o instituto onde eu trabalho, você vai falar com a Ana depois, o objetivo é obter conhecimento. Porque quando a gente quer aplicar alguma coisa, você precisa ter o conhecimento. Então, as pesquisas que a gente faz é mais para compreender mecanismos, ou, por exemplo, existem pessoas que trabalham também com a interação de plantas, não somente com bactérias que vão fixar o nitrogênio, mas também existem muitos outros micro-organismos, como, por exemplo, fungi, fungos que vão permitir à planta uma melhor aquisição de água ou de fosfato ou nitrogênio, como os fungos que a gente chama de forma global micorriza, que fazem uma interação micorriza na raiz das plantas. Então, hoje em dia tem pesquisas que vão, por exemplo, fazer estudos de uma forma no campo ou de uma forma não somente com uma simples planta, mas com diferentes variedades de planta, para ver quais são os organismos que são, os micro-organismos que são presentes de maneira natural no solo, e ver em que se algumas combinações funcionam melhor para permitir à planta um melhor crescimento. Existem também estudos que vão estudar, qual é esses micro-organismos que estão presentes num certo ambiente, como eles vão influenciar o crescimento dessa planta ou a interação com outras plantas no ambiente. Então, esse tipo de pesquisa é relativamente recente, eu diria, nos últimos anos, e tem muita gente agora, imagino que no Brasil é igual, mas no mundo inteiro, falando na Europa, principalmente, eu vejo que estão trabalhando nesse aspecto, e eu acho que esse tipo de conhecimento e tentar obter micro-organismos que estão presentes naturalmente num certo solo, como eu acho que é o que está fazendo Ana, isso é muito interessante e pode ter uma aplicação interessante. E eu acho que é por aí, utilizar essa variabilidade natural por tentar encontrar soluções. Exatamente. Na linguagem científica, isso chama microbioma, né? Análise do microbioma ou do metagenoma, se for o genoma que você analisa, né? E pode ser tanto analisando tudo que tem ali de DNA, como analisando os barcodes, né? As regiões informativas também. A gente está fazendo as 2 coisas no momento, né? Uma parceria com a UFMG e a Alemanha, né? Esse projeto com plantas extremófilas, que até eu falei para a Fernanda sobre ele,
quando eu estive lá em Toulouse recentemente. Joia. E aí, assim, dentro do que vocês falaram, né, e aí eu estava me lembrando muito a história das micorrizas, eu conheci isso aí desde o meu ensino de graduação, que a gente tem uns professores no departamento de micologia que estudavam, né, esse viés das micorrizas. E aí, Ainda assim, estudam, ainda estudam. Mas aí, assim, Fernanda centrou na questão das bactérias, então eu queria conhecer algumas delas. Você pode falar algum exemplo de alguma dessas bactérias, Fernanda, que tem dado já algum resultado na pesquisa interessante? Você está falando isso em termos de aplicação? Sim, você falou naquela questão de que algumas delas já estão até desenvolvendo, né, para a planta a formação daqueles nódulos que tenha ela uma melhor captação dos nutrientes e para o seu desenvolvimento. Existem várias interações, na verdade, essas interações leguminosas e bactérias, que são super interessantes. O que acontece é que uma bactéria vai interagir com um número limitado de plantas. Existe uma espécie de interação de casal. Elas vão interagir, por exemplo, Medicago vai interagir com um tipo de bactéria, Sinorhizobium melilote, por exemplo, enquanto que Lotus vai ser do mesmo grupo de Rhizobia, mas vai ser outro tipo de bactéria. Mas existem meio que várias uma coevolução, conhecidas. né, Fernanda? Exato. É uma coevolução. Existem várias bactérias conhecidas, mas como eu falei, são estudos que são, em grande parte, feitos em laboratório, e a aplicação atualmente, o que as pessoas tentam muito fazer atualmente é ir justamente no ambiente natural e tentar identificar quais são as bactérias que são presentes de formas naturais associadas às plantas. Mas como nós não fazemos esse tipo de pesquisa aplicada, como eu te falei. O que o grupo da Fernanda faz, assim, digamos assim, de uma linguagem mais acessível, é avaliar os processos, né? A forma como essa interação ocorre, as sinalizações moleculares associadas com isso, tem várias etapas que ainda não estão totalmente claras, né? Não. E, inclusive, tem processos da planta que eles são dependentes dessa interação, né? E que isso demanda realmente uma pesquisa mais aprofundada, até para entender por que uma planta interage, a outra não, e como é que você poderia, talvez, manipular ou trabalhar do ponto de vista biotecnológico, mas o entendimento do processo é a base para tudo, né? Em todas as áreas da ciência. Sim, é como tudo. Hoje em dia, nós, por exemplo, nós utilizamos a tecnologia de RNAi interferência, por exemplo, a fins biotecnológicos, mas quando foi descoberto isso, na época, primeiro nas plantas, mesmo que o prêmio Nobel foi para a área animal, foi uma descoberta que foi graças à pesquisa feita durante anos em laboratório. E em geral é bem assim. E é só anos depois que a gente se dá conta que esse processo é bem mais largo que a gente pensava originalmente e que hoje em dia a gente pode utilizar a fins aplicados. Mas, infelizmente, é sempre assim. Como falou a Ana, essa interação mesmo, que é super interessante no ponto de vista teórico, vamos dizer, para ajudar para um ambiente mais verde, né, green technology, a gente também, por tudo que a gente faz, a gente também tem uma certa responsabilidade. A gente não pode chegar e colocar tudo no campo e dizer vamos resolver o problema, porque desde que a gente quer uma aplicação, é importante de saber ter esse conhecimento de base, o que é que está acontecendo, o que eu faço se eu coloco uma tal molécula no campo, como essa molécula vai influenciar o resto do ambiente, os outros micro-organismos, ou plantas, ou o ser humano que está em volta. Então, tudo isso é pesquisa atrás que é necessário.
E é verdade que no contexto da interação simbiótica rizóbia e leguminosas, a gente sabe que tem um diálogo molecular muito importante entre a planta e a bactéria, e a planta produz um tipo de sinal que ela vai secretar, e eu falei planta ou bactéria? Eu tenho uma dúvida agora. Não, eu falei besteira. É a bactéria que vai produzir esse sinal. E, por exemplo, a gente sabe muito bem, graças à pesquisa fundamental, que quando os genes da bactéria que não permitem mais a produção desse sinal, a bactéria não é mais capaz de interagir com a planta. E esse sinal, que a gente chama ele de fator NOD, esse sinal a gente sabe que vai ter quando a gente trata a planta com ele vai causar muitas modificações na planta, inclusive vai estimular o crescimento das raízes. Então, em alguns países, já existe uma aplicação desse sinal que é utilizado porque eles descobriram que ele pode estimular o crescimento de plantas. Então, diminuir o tempo de geração, né? Nesse caso aí. São coisas que se descobrem, a gente sabe que é importante, e alguns anos depois, ou muitos anos depois, a gente pode encontrar uma aplicação. Isso. Eu tenho uma pergunta no sentido e acho que até você começou a responder, mas provavelmente ela tem outras possibilidades, que é o seguinte: era justamente que técnicas que vocês utilizaram, ou que vocês ainda utilizam, ou que estão começando a desenvolver. Você falou a questão de edição para RNA, mas eu acredito que tem outras formas, né, que vocês fazem para poder conseguir todas essas informações. Olha, no meu grupo, particularmente, a gente trabalha muito com o que a gente chama de técnicas em biologia molecular ou celular, que é muito vasto, ou seja, a gente vai trabalhar muito, por exemplo, para estudar a expressão de genes, a gente quer entender um processo, então para isso a gente vai identificar um gene preciso, e para estudar a expressão desse gene, uma parte dos estudos são feitas por estudos transcriptômicos globais, mas outra coisa que a gente faz muito no nosso grupo é estudar com a resolução celular, ou seja, a gente quer saber dentro da célula o que acontece. Single cell, né? Single cell, ou a gente faz também muito ter acesso como um gene ou uma proteína é produzida numa célula viva. Então, a gente vai utilizar muito métodos utilizando proteínas fluorescentes. Não sei se eu vou longe demais. GFP, né? Isso, então a gente vai, graças a esse tipo de proteína, a gente pode seguir, por exemplo, como é que uma sinalização, o cálcio, é produzido numa planta. A gente sabe que em vários processos biológicos, a gente vai ter um sinal cálcio, a concentração de cálcio numa célula vai variar. E essa concentração, em geral, vai ter uma assinatura precisa. Se eu tenho resposta 1, esse cálcio vai variar de uma forma. Se eu tenho resposta 2, ele vai variar de outra forma. E a gente, por exemplo, tem proteínas fluorescentes, que quando esse cálcio varia, por exemplo, na simbiose, tem uma resposta muito típica, que quando a bactéria está com a planta, a gente vai ter o que a gente chama de oscilação de concentração do cálcio. Então, a gente vai ver uma oscilação, e graças a essas proteínas fluorescentes, a gente pode visualizar essas respostas diretamente. Muito real. No núcleo das células. Outra coisa que a gente faz muito, a gente pode, como a gente quer seguir a interação entre os dois organismos, a bactéria e a planta, a gente também pode transformar a bactéria com essas proteínas fluorescentes, e a gente pode seguir o processo de infecção na raiz da planta e seguir quando a bactéria entra na planta. Então, esses são alguns dos aspectos que a gente estuda. Se não, outras pessoas do meu grupo vão se interessar por modificações epigenéticas,
que são marcas que vão mudar a regulação da expressão de genes. Então, tudo isso é o que a gente vai utilizar uma bateria de métodos moleculares ou celulares. Ótimo, joia. E aí eu fiquei com uma curiosidade, né? Ana falou que os estudos que ela realiza aqui no laboratório e foca também em algumas leguminosas, atende a uma leguminosa que é muito comum na nossa região e que é muito importante, né? O caso do feijão, a gente tem feijão calpi e outras variáveis de outros tipos de feijão que a gente possui. Como é aí na França? Há um interesse também por alguma leguminosa específica? Só para eu ter uma ideia, eu sei que você não tem toda essa questão da aplicação lá, mas para eu entender como é que isso funciona. Olha, na França, vamos dizer, de forma pesquisa fundamental, na França vai trabalhar com Medicago, vai trabalhar com ervilha. E tem um grande interesse agora, mais e mais grupos trabalhando com soja. Então, aí, Ana, soja, o pessoal também no laboratório de Ana nós trabalhamos, eu participo de um consórcio aqui do Brasil sobre a soja. O feijão, não muito, mas meu grupo, quer dizer, outros pesquisadores do meu grupo trabalham o feijão mais com colaborações, porque eles têm projetos em colaboração com a Argentina, que também trabalham nesse aspecto de interações simbióticas com bactéria, mas com o feijão. Joia, ficou claro aqui. Aí eu queria entender um pouco como é a organização do seu grupo de trabalho, como é que funciona. A gente conhece um pouco aqui no Brasil, eu queria que você pudesse até mostrar um pouco para a gente, se é parecido, se é diferente, vocês têm E qual é a sua posição no grupo, como é que foi um pouco a sua trajetória aí nesse grupo? Olha, em geral é assim, tem um instituto, o meu instituto, por exemplo, tem 13 grupos. Cada grupo tem um chefe de grupo, o group leader, mas tem duas. No laboratório tem uma organização, onde vai ter as pessoas responsáveis, vão ter outros pesquisadores que trabalham nesse grupo, vão ter os técnicos e pessoas, estudantes de tese, mestrado, ou, claro, quando você tem um projeto, você também pode pagar postdoc, então, o que a gente considera são pesquisadores, pessoal técnico ou pessoas não permanentes, que em geral são os estudantes de vários níveis. Então, eu tenho uma posição de chefe de grupo, na verdade, eu sou co-chefe de grupo, mas minha posição, eu sou diretora de pesquisa, tá? Então, na organização de um laboratório, você pode ter diretores, você pode ter pesquisadores. Então, esses são entre os pesquisadores, né? E se não, a gente vai ter pessoal técnico, que vão ser técnicos, ou tem vários níveis, mas o nome em francês eu não vou ter exatamente a tradução direta, ou você também pode ter engenheiros que podem participar em tudo que é mais metodológico ou tecnológico. Não sei se eu respondi bem a questão. Sim, respondeu. Eu só queria fazer um comentário, né, que eu tive recentemente, né, lá, e as instalações, né, o CNRS, ele é sensacional, né, ele tem uma infraestrutura, né, ele tem laboratórios super equipados, tem vários sequenciadores, né, tem sistemas robotizados, né, para fazer o processamento de amostras, tem casas de vegetação, né, também com sistemas robotizados para imagem, né, em tempo real, e assim, eu fiquei bastante impressionada. Na verdade, no nosso instituto, por exemplo, tem o nosso laboratório, que é bem o LIPME, e tem um laboratório ao lado, o LRSV, que são laboratórios que se interessam nesses aspectos de biologia de plantas, entre aspas, e nós funcionamos de forma independente, mas temos interações, mas nós temos alguns serviços. Por exemplo, no meu grupo, eu vou ter, vai ter os responsáveis de grupo, vai ter pesquisadores e técnicos e estudantes que fazem parte do meu grupo. Mas nós também podemos beneficiar de um serviço do laboratório, como um serviço de bioinformática,
E nesse instituto maior, que é uma federação de pesquisa, nós temos a plataforma de sequenciamento. Não só de sequenciamento, a gente vai ter plataforma de proteômica, uma plataforma de microscopia, mas essas plataformas são pagas em geral, então, em geral, são via os seus projetos que você pode utilizar. Mas é muito cômodo, é interessante, porque, em geral, tem pessoas competentes nessas plataformas e instrumentos que você não compra no seu laboratório, porque são grandes são laboratórios centrais, né, compartilhados, né, sim, ou eles são prestam plataformas né? mesmo para serviço. Então, isso é interessante. Fora isso, a gente tem uma pesquisa também que também tem que ver que a Europa finalmente é pequena em relação ao Brasil, então todas as interações que no Brasil você pode ter de um estado ao outro, na Europa existem mais interações entre os países finalmente, porque a gente pode ter um financiamento de projeto entre países e como nem é muito longe, entre aspas, dá para estabelecer essas colaborações. Então, fora do nível local, a gente também tem projetos em colaboração com outros pesquisadores. Por exemplo, eu atualmente tenho bastante colaboração com pesquisadores na Alemanha e trabalhamos juntos. E claro que ajuda também o fato de poder ter reuniões online hoje em dia, né? Hoje em dia, verdade. Isso. Os avanços que a gente teve. Assim, eu já começo a ver algumas coisas que a gente pode colocar aqui como algumas vantagens e até algumas, não sei se você já começa a ver algum tipo de desvantagem de estar como sendo um pesquisador no exterior. Aí eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais isso. O que é que você acha que pode ser como mais vantagens ou algumas desvantagens comparadas? Sinceramente, o meu problema, entre aspas, é que eu não posso nem dar uma opinião o que é ser pesquisadora no Brasil. Porque eu saí do Brasil, eu tinha 22 anos. Eu fiz minha formação, eu fiz a universidade no Rio, então eu conheci no início, mas exatamente quando eu estava procurando uma posição, eu acho que o problema que teve também é que eu acho que você não está no sistema do Brasil, você não conhece muitas pessoas. Até para essa volta, eu não sei nem como a é que realidade, é verdade. E talvez isso é uma coisa a pensar, porque eu acho que eu já encontrei muitos brasileiros, estudantes em congresso, que saem do Brasil porque eles tiveram a bolsa e tudo isso, mas eu acho que talvez hoje em dia tenha esse acompanhamento. Eu não sei se na minha época, eu acho que não era bastante comum. De talvez ter esse acompanhamento para os estudantes, para que eles possam voltar, talvez. Bom, eu não tinha intenção de ficar aqui, mas também teve questões pessoais que eu acabei ficando, mas é verdade que na época a gente se perguntou aonde a gente vai, mas no Brasil acho que não era muito fácil esse lado de ter uma posição também. Na França também não é fácil, mas funcionou. Há possibilidades. Especialmente sendo mulher, né, Fernanda? Acho que isso é uma questão. Digamos, talvez não nesse nível no concurso para se tornar pesquisador. Eu acho que o equilíbrio é mais ou menos similar entre os dois. Aí, claro, eu acho que a única coisa é se você, como estrangeiro, quer ter uma posição em outro país, você tem que fazer tão bem ou melhor que os outros, porque senão você não vai ter essa posição. Eu acho que é mais nesse sentido. Mas eu concordo que talvez, mas acho que é um problema mundial, infelizmente, o problema para a mulher é mais quando a gente fala de posições de responsabilidade. Isso acho que tem que... Aí sim a gente sente a diferença nessa relação homem-mulher. Então, assim, pensando até no cenário que você falou dos vários laboratórios com os grupos, né, e os chefes, você vê que aí tem mais líderes homens, mulheres, ou está equilibrado? No meu laboratório tem mais homens. E eu fiquei com uma curiosidade.
quando você chegou por aí, né, foi começando, antes de fazer provavelmente até o concurso para poder ocupar o cargo, como é que era a recepção? Há um favorecimento, um desfavorecimento, ou é normal a questão de você ser estrangeira? Porque inicialmente você ainda não tinha, agora você tem cidadania, né, você deve ter toda a estruturação, você já deve até ser vista como uma pessoa, né? Não, o meu problema é que hoje em dia eu não sou nem brasileira, nem francesa, nem eu sou uma pessoa do mundo. Porque eu não sou 100% nada, na verdade. Tem vantagens e inconvenientes. Não, como dizer, você está falando no trabalho, se eu senti algum preconceito? Olha, assim, morar na França, ou assim, de forma global, eu nunca senti nenhum preconceito de ser brasileira, nesse sentido, não. Mas vamos falar as coisas claramente, eu acho que todos na nossa carreira, a gente são coisas que são não ditas, vamos dizer, não são ditas assim, porque você não pode nem dizer, mas eu já sofri preconceito pelo fato de ser latina, pelo fato, meu nome não esconde que eu não sou... não, estou falando na França, eu falo de uma maneira geral, numa pesquisa internacional. E eu acho que sim, querendo... atrás dos bastidores, eu acho que sim, existe a priori uma certo... sendo mulher, sendo de uma certa origem, mas isso eu acho que tem é no início, mas eu acho que quando as pessoas te conhecem e sabem, eu acho que essa barreira ela passa. Eu acho assim que você tem que sempre assumir suas origens, assumir que você é uma mulher, assumir e ir, não tem que ter medo. É uma coisa que eu aprendi. E se não funcionar, não funciona, você tenta outra coisa. Eu ainda acredito muito também que quem trabalha forte, quem consegue realizar, né, as suas atribuições, quem sempre está estudando, que a gente não para, né, de estar sempre inovando, aprendendo técnicas novas, vendo o que é que pode ser feito, quais os conhecimentos novos que são aportados. Então, isso em algum momento aparece, né? Mas é interessante porque, assim, nessa conversa, né, que eu estou tendo com algumas pessoas, a gente começa a ver que há algumas situações que parecem especiais. Eu inicialmente vejo a sua situação até como especial, talvez não seja o habitual da gente ter. A maioria dos estudantes, eles realmente saem daqui e muitos ficam só um período de tempo, ou de doutorado, ou de pós, e regressam para cá e até não conseguem depois nem ter mais uma outra oportunidade. Ou alguns que conseguem se estabelecer lá, demora muito até para poder conseguir, digamos, ter uma certa estruturação da carreira, já que a carreira aí no exterior ela é bem diferente da carreira no Brasil, né? Aqui a gente tem muito da pesquisa concentrada nos órgãos governamentais, e aí você entra, normalmente já tem uma estabilidade, a gente não tem muita condição, a gente fala aqui por professores da universidade mesmo, a gente sabe que entrou, dificilmente você sai da universidade, só se você promover alguma situação que seja completamente fora da ordem para poder sair, ou por uma opção sua, né, por alguma condição. E aí é um pouco diferente. Eu tenho contato com algumas pessoas que estão trabalhando, né, então têm os seus contratos e não tem uma estruturação que é fixa e já... Digamos, aqui na Europa depende muito do país. Vamos dizer que em países como na Alemanha ou Inglaterra, as pessoas em geral têm, quer dizer, claro, se você é professor na universidade, você vai ter mais ou menos uma posição para sempre, mas é muito complicado, porque são posições há 5 anos, que você tem que produzir, você tem que ter grandes contratos, mas em geral, nesses países, os contratos são muito grandes, são institutos muito prestigiosos. Na França, se eu faço uma comparação, eu não vou ter um salário tão bom como em outros países da Europa, mas essa possibilidade de ter a posição que eu tenho é permanente. Claro, de maneira relativa, eu acho que a gente vai ter menos dinheiro para trabalhar que em outros países da Europa, grandes institutos, mas tem essa vantagem de ter, a gente tem outras coisas que a gente não tem tanta oportunidade,
mas a gente tem essa vantagem, a vantagem é de poder, às vezes, fazer algumas pesquisas que são arriscadas e que a gente pode, por exemplo, quando a gente tem um estudante, a gente tenta tomar cuidado que o projeto do estudante seja realizável nos 3 anos que ele tem, e essas coisas um pouco mais arriscadas a gente pode fazer com pessoas permanentes. Então, isso a gente tem essa sorte, mesmo que em outros países, mesmo da Europa. Vocês têm muitos estudantes no laboratório? Como é que é essa razão? Sim, estudantes por pesquisador, mais ou menos. Olha, atualmente nós somos, no meu grupo, por exemplo, 4 pesquisadores, no sentido broad, enfim, amplo, 4 pesquisadores, tem 3 ajudas técnicas, e temos 2 postdocs, 2 estudantes de tese e um master, ou seja, é mais ou menos, não chega a ser metade, mas quase. Então a gente, e é bem internacional, a gente tem estudantes, isso eu gosto do meu trabalho, e eu sempre tento, a gente tem alguém que vem de uma americana, uma francesa, uma do Vietnã, uma Romênia, que bem diversificado. E recentemente uma espanhola. Então a gente tem legal. Vamos mandar os brasileiros também. Adoraria. Eu não paro de ver possibilidades. Eu acho que agora tem possibilidade de projetos cofinanciados. Sim, a gente tem que tentar fazer isso. Sim, eu acho que a ideia a gente deixa esse espaço aqui, né? Que é para caso quem esteja nos ouvindo, nos acompanhando, ou a Ana Benco aí com o grupo que já trabalha, quem sabe uma parceria, né? Eu ia até perguntar se você já teve algum brasileiro ou brasileira por aí. Mas, senão... A gente teve na verdade era uma estudante engenharia, que ela fez 6 meses, não comigo, mas com outro pesquisador do grupo, e que foi ótima experiência. Ela tentou ter uma bolsa para ficar, mas infelizmente ela não conseguiu, mas adoramos, aliás, foi uma pessoa ótima. Então, sim, adoraria. Os brasileiros são muito elogiados, né? Sim, os estudantes claro. daqueles. Não, e eles são muito maleáveis, adaptáveis, né? Então, assim, tem vantagens, né? Pelo nosso temperamento, né? Sim, mas eles têm que vir a Toulouse, porque a gente teve esse estudante, e no laboratório mesmo teve uma estudante de tese em outro grupo, mas não tem muitos. Talvez os estudantes vão mais para os Estados Unidos, não sei qual é a escolha primeira dos brasileiros. Talvez os Estados Unidos tenham mais escolha, não sei. Eu acredito que sim, Mas tem eu acho mais, que às vezes, financiamentos também, né? Acho que depende muito das oportunidades também. Os orientadores desses estudantes, quando têm parcerias, normalmente eles influenciam muito isso. Eu acho que isso é um dos pontos que eu pensaria na internacionalização, se eu ainda fosse um estudante. Se o meu orientador tem um convênio, tem uma parceria, ir via ele é bem mais vantajoso. Foi assim até que eu fiz. Uma parte do meu doutorado fora, minha orientadora teve um contato, sim, com o pesquisador. Era uma linha que já era próxima, então isso facilitou bastante. E, claro, aí eventualmente tem as outras bolsas, que às vezes tem tipo uma seleção, ou então ele se inscreve de alguma maneira, então isso facilita também outros vieses. Mas eu acho que isso é um fator importante. Daí que eu acho que essa interação que a gente pode ter de pesquisadores que estão aí na Europa, ou em outros países também, se eles fazem tipo já um pequeno... Não vou dizer que é uma colaboração efetivamente científica para publicar, mas uma parceria mesmo, já realmente favorece muito. Claro. Gostei de conhecer a Ana, quem sabe é uma oportunidade a gente tentar fazer uma coisa junto, porque né, a gente colabora muito, e olha, imagina, a gente colabora com a Argentina, com um monte de argentino que vem para o vizinho do Brasil, pode ser uma oportunidade de criar alguma coisa com o Brasil, claro. Joia. Com certeza. Bom, meninas,
A gente vai aqui começando a finalizar. Ana, você gostaria de ainda fazer alguma pergunta, algum comentário? Não, eu estou super feliz. Acho que foi ótima a conversa com a Sim. Fernanda, né? Eu aprendi um pouco mais sobre a sua trajetória, a sua história, né? Eu acho que Fernanda é como eu comentei com Vilma quando eu indiquei, é um exemplo de sucesso, né? Nós Não, estávamos não ganhei o querendo prêmio Nobel, não. mulheres, mas assim, Não tem não é, não problema. precisa também. Mulheres, né, Hum, bem-sucedidas até para hum, estimular, né, as nossas estudantes a sim. sair do Brasil, a participar mais desse tipo Hum, de iniciativa, né, ver que às vezes é desafiante, mas vale a pena, né? Eu mesma fiz isso e não me arrependo também. eu Então, acho que acho dá uma. que É foi ótimo. interessante de ver o que acontece. A gente tem uma melhor visão, eu acho, quando a gente vê como é que se passa em diferentes lugares e dá uma abertura, a gente pode ver melhor o que que é bom, o que que é ruim em qualquer lugar do mundo. E ter E ideias, né, diferentes, hum, né? Essa endogenia, essa coisa de ficar sempre no mesmo local, isso não é tão enriquecedor, sabe? Eu acho super hum, importante esses sanduíches, esses estágios, sim. tem que E ser abre possibilidade, como você falou, Vilma, de colaborações para o futuro. Porque eu vejo mesmo, eu tenho projetos em colaboração, meus estudantes que estão associados a isso, eles também começam a conhecer pessoas de outros países, ter contato para quando eles forem partir depois do doutorado, eles já sabem, eu conheço a pessoa, então abre muito e é muito interessante. Acho que na pesquisa é essencial de ter esses contatos. Né? Isso, eu acho que, só para complementar, a gente teve uma época aqui no nosso departamento que a gente até recebeu estudantes do exterior. Tinha os argentinos que vieram fazer aqui também algum mestrado, não sei se tinha doutorado exatamente. E esse canal também pode. Eu sei que com certeza o fluxo é mais da saída, mas eventualmente uma passagem Sim, aqui, a gente exatamente. recebeu Não, eu alguns concordo. professores aqui para conversar com a gente e ter um contato mais próximo, ver o Hum. foco como está sendo o direcionamento das pesquisas, isso com certeza cria uma rede muito boa. Não, Bom, Fernanda, não, eu ia falar que mesmo, eu acho que o fluxo no outro sentido, como você falou, é também interessante para ver localmente as plantas, as interações, por exemplo, que a Ana trabalha, para exatamente, acho que essa colaboração permite de, ok, eu sou especialista nisso, você nisso, vamos utilizar o mesmo modelo para fazer coisas complementares. E eu acho que é interessante essa troca nos dois sentidos, sim. é, com certeza, né? bom, Fernanda, parabenizo muito pela sua carreira. Espero que você ainda tenha aí Obrigada. muitos passos adiante, muitas coisas que você possa realizar. Se não vier o Nobel, não tem problema, porque Não, não procuro. não tem problema nenhum com isso. Eu, tipo assim, eu venho de um trabalho que é pesquisa básica, que muitas vezes até pergunto, e Hum. para que serve? É, Mesmo exatamente. assim, tem todo um conhecimento que a gente aporta Hum. dentro das nossas áreas, que eu acho que isso é comum a todos, e é o que faz a É. gente se mover dentro do que a gente constrói dentro da nossa carreira, e é o nosso sucesso, né? Se não é um Hum. Nobel, não tem problema, mas é o Não, nosso não, reconhecimento. meu objetivo não é nada isso. O que eu gosto, o que é importante fazer uma pesquisa que você gosta, tá? Ter pessoas que trabalham com você diretamente, que você gosta. E para mim, quando você me pergunta assim, mas você faz pesquisa fundamental serve para quê? E assim, serve para formar meus estudantes. E eu tenho estudantes que estão no mundo inteiro, que hoje trabalham em companhias e tudo isso, e pronto, você está recompensado de ajudar na formação deles. Para mim já é bastante bom. Ótimo. Bem, em nome do podcast, a gente agradece bastante a você, Fernanda, e a Ana, pelo momento aqui também de estar conosco nessa conversa. E aos nossos ouvintes, vocês já sabem, né? A gente pode ter os nossos episódios disponíveis nas plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube. E esse episódio ele tem uma parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco e o nosso programa de pós-graduação em genética do Departamento de Genética. E até o próximo episódio, pessoal.